Meu nome é Bruno, eu sou do Rio de Janeiro e eu comecei esse trabalho de limpeza de praias porque eu senti a necessidade de fazer parte da solução. Assim, eu faço limpeza de praia e participo de mutirões e no meu dia a dia, quanto em eventos, pontuais, desde criança, assim, né? E chegou um momento em que eu falei, cara, agora eu quero dedicar minha vida a isso. E aí eu criei uma campanha para receber doações e eu fui a primeira pessoa que doou. Então eu já fui fazer a primeira limpeza que eu mesmo estava apoiando para começar esse projeto. E acho que foi justamente por isso que esse entusiasmo, né, essa vontade de fazer, que eu acho que contagiou as pessoas. Eu fui recebendo cada vez mais apoio e estamos aqui hoje, 2 anos aí nessa missão. Eu acho que meu principal objetivo é fazer parte da mudança, assim, né? E eu acho que isso serve de exemplo para desencadear em várias outras oportunidades da gente fazer parte da mudança, né? Seja na sua casa, no seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, no seu trabalho. Então, eu acho que servir de exemplo, né, de que dá para a gente dedicar nossa vida para recuperar a esperança de viver num planeta saudável é algo que pode dar certo, é algo que é viável e é algo que na verdade é essencial. Quando eu vejo o impacto do meu trabalho, eu sinto um misto de experiências, assim, de sentimentos, é uma mistura de que irado, olha o que a gente conseguiu fazer e, ao mesmo tempo, caraca, por que que a gente está fazendo isso? O quanto mais ainda tem para fazer, né? O quanto falta para fazer? Será que eu vou voltar aqui amanhã e vai estar tudo sujo de novo? Então, acho que é sempre um misto de emoções, assim, né? Mas é saber que a gente está fazendo a nossa parte, saber que a gente está fazendo a diferença, nem que seja um pouquinho, é o que move a gente para seguir em frente nessa batalha. Eu acho que o mais chocante, assim, de estar lidando com o lixo e a poluição todos os dias é ver o quanto o nosso estilo de vida, a nossa sociedade está relacionada a isso, sabe? O quanto a gente depende e se sente prisioneiro de coisas que a gente joga fora em segundos, né? Mas tenta ficar sem. Isso é tão importante porque a gente joga fora em segundos, mas a gente se vê muito preso e eu vejo os meus hábitos, sabe? Eu vejo quando eu vou no mercado e eu compro alguma coisa que vem numa garrafa plástica ou numa embalagem que é difícil de ser reciclada, eu lembro da limpeza e fico em choque, assim, né? De caraca, como que eu vivo sem isso agora, né? Como que eu faço para ir no mercado? Então realmente é um desafio. E acho que isso é o mais chocante, é ver o quanto é desafiante, o quanto é desafiador a gente quebrar esses paradigmas, quebrar esses hábitos, mas ao mesmo tempo possível. Eu acho que essa é o que a gente vai ter que fazer junto, descobrir como é que faz junto. O mais comum da gente achar nas praias, disparado, são as embalagens de plástico de uso único, assim, né? É muito difícil a gente ver, por exemplo, embalagens de papel de uso único, porque o papel se decompõe muito mais rápido que o plástico. Mas o plástico pode demorar 450 ou até mais anos para se decompor, e enquanto isso ele vai virando microplástico e intoxicando e asfixiando a natureza, até nós mesmos. É disparado o item que a gente mais vê nas limpezas. E também tem muito material de pesca, mas eu acho que os plásticos descartáveis de uso único são os campeões, assim. Incluindo também as bitucas aí nessa brincadeira, né, que não deixa de ser um plástico de uso único, mas também são campeões. Bitucas, as tampinhas, as garrafas, os copinhos descartáveis. Eu acho que as pessoas não têm noção do impacto que o lixo que elas produzem causa no meio ambiente, assim, não tem a menor noção. Eu acho que a gente vive uma vida hoje muito desconectada da natureza, né? Muito preso dentro de casa, dos escritórios, dos transportes públicos, e não é por opção, né? Muitas pessoas vivem essa vida porque elas precisam, e acaba que a gente não está lá na ponta, né? Vendo na natureza como que isso está de fato interagindo com os animais, com a flora, o quanto isso está realmente acabando com o nosso planeta. Acho que realmente as pessoas não têm essa noção. Eu acho que as nossas escolhas diárias impactam muito em relação à sustentabilidade do planeta, né, da forma do nosso estilo de vida, porque na verdade são 8 bilhões de decisões, né? Não é uma decisão, mas a gente como um coletivo, como humanidade, a gente precisa rever essas decisões. E se você não consegue mudar as suas decisões, se você não consegue mudar as decisões dentro da sua casa, a gente não vai conseguir mudar no mundo, né? Então a gente precisa começar dentro de casa, precisa começar com os nossos hábitos, e assim a gente vai servir de exemplo, a gente vai descobrir caminhos, a gente vai trocar aprendizados e a gente vai chegar lá. E chegar num lugar em que a gente vai conseguir sentir o impacto disso no dia a dia, assim. Nesses últimos anos a gente já escutou várias vezes, né, que o que a gente está fazendo é enxugar gelo, que não adianta nada, porque vai estar sujo no dia seguinte. Mas a verdade é que cada plástico, cada lixo que a gente tira da natureza é um lixo que saiu da natureza, assim. Então eu acho que é claro que só limpar as praias que já estão sujas não vai resolver o problema, né? A gente precisa de um conjunto completo e complexo de soluções em várias áreas,
de quando se pensam os produtos, de quando se pensam as embalagens, até o final, de como que elas são reaproveitadas e destinadas, tudo tem que ser revisto. Mas o plástico que já está na natureza, ele vai ter que ser limpo. O lixo que já está na natureza, ele vai ter que ser tirado. Então é um trabalho constante e que vai demorar muito, assim. Eu sonho com um dia em que o nosso trabalho vai se tornar inútil e a gente não vai mais precisar limpar, porque realmente não tem mais. Mas infelizmente a gente ainda está muito longe disso. Então a gente precisa atuar em todas as frentes. Nenhuma frente não tem seu valor. Então limpar as praias não é tudo, mas é muito importante e a gente vai ter que fazer essa missão, mesmo que a gente pare de produzir plástico hoje. A gente precisa fazer parte desse movimento. A gente está acostumado a passar na rua, ver um lixo no chão, ver uma garrafa no chão, reclamar, ficar com raiva e não pega o lixo no chão. Então, assim, é sobre uma mudança de mentalidade. A gente precisa agora pegar o lixo do chão. O lixo pode não ser seu, mas o planeta é nosso. Então você precisa fazer parte da solução. Não tem como mais fazer vista grossa, reclamar, se irritar e não agir. Se você não pegar, quem vai pegar? Eu acredito num planeta melhor, eu acredito num oceano limpo, eu acredito em florestas em pé. Eu acho que isso depende só da gente agir, da gente reorganizar as nossas prioridades, a gente reorganizar nosso estilo de vida e fazer o que tem que ser feito, né? Acho que todo mundo já sabe o que tem que ser feito, ou a maioria das pessoas já sabem o que tem que ser feito. E se a gente fizer, botar a mão na massa, tenho certeza que vai dar certo. Tem uma coisa muito legal na parte teórica da sustentabilidade, que são os 5 R's da sustentabilidade. O primeiro deles é repensar. O segundo é reduzir. O terceiro é recusar. Depois a gente vai reutilizar e por fim a gente vai reciclar. Então a gente às vezes tem uma mentalidade de colocar todo o peso do nosso consumo e do nosso descarte, né, exacerbado nesse último R, na reciclagem. Mas só vai dar certo se a gente repensar, se a gente reduzir, se a gente recusar e se a gente reutilizar. O último R sozinho não dá conta. E a gente já chegou num ponto, na verdade, que a gente precisa incluir mais um R nessa conta, que é o sexto R, que é regenerar. Não adianta mais só a gente não destruir o planeta. A gente precisa recuperar o planeta, trazer de volta a saúde que a gente tirou dele. E é isso que a Coda está fazendo através do nosso trabalho. Além de ter um produto que evita o uso de descartáveis, que tem todos os selos de reciclagem ao longo do seu processo, ele ainda está apoiando o nosso trabalho de recuperar resíduos de áreas como essa, de Restinga, ajudando a preservar e recuperar ecossistemas e biomas muito importantes para o planeta e para a gente, obviamente. As marcas deveriam entender que para elas terem sucesso, elas precisam pensar num planeta a longo prazo. Não existe lucro, não existe empresa, não existe produto sem planeta. E a gente, como consumidor, como pessoas que estão apoiando marcas, a gente escolhe qual marca que a gente quer apoiar. É quase como um voto, né? E a gente precisa apoiar marcas que cuidam do planeta, marcas que se preocupam com o amanhã.